O episódio envolvendo Gleisi Hoffmann, presidente do Partido dos Trabalhadores PT, e a cantora Jojo Todinho gerou grande repercussão nas mídias sociais e na imprensa. A situação começou quando Gleisi acusou Jojo de ter recebido uma oferta de dinheiro do partido para se posicionar publicamente em favor dele. A afirmação foi feita durante uma entrevista e rapidamente chamou a atenção, tanto pela gravidade da acusação quanto pelo perfil da artista envolvida. Jojo Todinho, conhecida por sua personalidade forte e por ser uma voz influente nas redes sociais, não demorou a se manifestar sobre a declaração de Gleisi. A artista negou veementemente ter recebido qualquer proposta do PT, afirmando que suas opiniões e posicionamentos são autênticos e não estão à venda. Em suas redes sociais, Jojo expressou indignação com a acusação, defendendo sua integridade e autenticidade. Em resposta à negativa de Jojo, Gleisi anunciou a intenção de processar a cantora por difamação, alegando que as declarações de Jojo prejudicaram a imagem do PT e criaram confusão entre os eleitores. Essa decisão de Gleisi foi vista por muitos como uma tentativa de proteger a reputação do partido em um momento em que a confiança nas instituições políticas está em baixa. O caso rapidamente se tornou um tema quente nas redes sociais, com seguidores de ambos os lados expressando suas opiniões. Os apoiadores de Jojo defenderam a artista, ressaltando sua carreira e seu papel como uma figura de empoderamento, enquanto os apoiadores de Gleisi argumentaram que é importante responsabilizar figuras públicas por declarações que possam difamar partidos e instituições. Esse episódio destaca a complexidade da política no Brasil, onde personalidades da mídia e da cultura popular frequentemente se entrelaçam com a dinâmica política. Além disso, reflete a crescente tensão entre figuras públicas e partidos políticos em um ambiente em que a desinformação e a polarização são comuns. A situação continua a se desenrolar, com ambos os lados se preparando para os próximos passos em um cenário que promete mais desdobramentos. A controvérsia entre Gleisi Hoffmann e Jojo Todinho é um exemplo emblemático das tensões que permeiam a política brasileira contemporânea. Nesse contexto, é essencial entender não apenas o que aconteceu, mas também as implicações mais amplas dessa interação entre figuras políticas e celebridades, bem como os fatores que alimentam essa dinâmica. Primeiramente, a figura de Gleisi Hoffmann, como presidente do PT, representa um partido que, ao longo de sua história, teve um papel crucial na política brasileira, especialmente durante os mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Entretanto, o PT também enfrentou desafios significativos, incluindo escândalos de corrupção, como o caso da Operação Lava Jato, que resultou em um desgaste considerável da sua imagem. Em meio a essa crise de legitimidade, o partido tem buscado recuperar sua base e se reposicionar no cenário político, o que torna ainda mais sensível qualquer crítica ou ataque à sua reputação. Por outro lado, Jojo Todinho surgiu como uma voz autêntica e influente na cultura pop brasileira. Sua ascensão à fama, marcada por hits como Que Tiro Foi Esse?, e não só a tornou uma artista querida, mas também uma figura que representa a luta por reconhecimento e espaço para mulheres e minorias na indústria do entretenimento. Jojo, com seu jeito irreverente e suas posturas firmes, conquistou um público diversificado e se tornou uma influenciadora significativa nas redes sociais. Sua negação sobre a suposta oferta de dinheiro do PT reflete não apenas uma defesa de sua imagem, mas também um posicionamento sobre a forma como a política deve interagir com a cultura e a sociedade. A acusação de Gleisi, portanto, não é apenas uma questão de difamação pessoal, mas está inserida em um contexto mais amplo de desconfiança entre a população e as instituições políticas. A polarização política no Brasil, acentuada em anos recentes, dificulta o diálogo e gera um ambiente onde as relações entre figuras públicas podem rapidamente se transformar em batalhas de narrativas. Nesse sentido, a resposta de Jojo, que enfatiza sua autonomia e autenticidade, ressoa com muitos eleitores que se sentem desconectados dos partidos tradicionais. Além disso, a questão do financiamento e das alianças políticas também é crucial. No Brasil, a relação entre celebridades e partidos políticos tem sido objeto de debate, especialmente considerando as regras de financiamento de campanhas e a necessidade de visibilidade e apoio popular. A acusação de Gleisi pode ser vista como uma tentativa de consolidar apoio em um momento em que a credibilidade do PT é contestada, mas também levanta questões sobre a ética e a transparência nas relações entre artistas e políticos. Outro ponto a ser considerado é o papel das redes sociais nesse contexto.
A comunicação instantânea e a capacidade de mobilização que as plataformas digitais oferecem têm transformado a forma como figuras públicas interagem e se posicionam. Jojo, por exemplo, utilizou suas redes sociais para desmentir a acusação de Glaze e reafirmar sua voz, enquanto Glaze optou por um canal mais formal ao anunciar um processo. Essa diferença de abordagem ilustra como a política e a cultura pop estão interligadas, mas também como as estratégias de comunicação podem variar significativamente. Por fim, essa situação destaca a necessidade de um debate mais profundo sobre a relação entre política e sociedade no Brasil. A desconfiança em relação aos partidos políticos, a busca por novas formas de representação e a luta por justiça social são temas que precisam ser abordados com seriedade. O que ocorreu entre Glaze e Jojo é apenas um reflexo de um contexto mais amplo, onde a política, a cultura e as aspirações do povo brasileiro se entrelaçam de maneiras complexas e, muitas vezes, conflituosas. O desdobramento desse caso pode servir como um catalisador para discussões sobre como os partidos podem se reconectar com a população, sobre a importância da transparência e da ética nas relações políticas e sobre a necessidade de uma representação mais diversificada e inclusiva no cenário político brasileiro. A era digital traz novas oportunidades e desafios, e a forma como figuras públicas navegam por esse ambiente pode moldar o futuro da política no Brasil. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. À medida que a controvérsia entre Glaze Hoffmann e Jojo Todinho se desenrola, é fundamental considerar as possíveis consequências e o que elas indicam sobre o futuro da política no Brasil. A situação oferece uma oportunidade para refletir sobre como a política pode evoluir em um ambiente cada vez mais marcado pela desconfiança e pela busca por autenticidade. Um dos aspectos mais cruciais a ser abordado é a necessidade de renovação nas práticas políticas. O desencanto com os partidos tradicionais, que frequentemente se traduzem em abstenção nas eleições ou em votos em candidatos de fora do sistema, indica que os eleitores estão em busca de novas formas de representação. Nesse cenário, a presença de figuras como Jojo Todinho, que falam diretamente com o povo e expressam suas preocupações e aspirações, pode ser um sinal de que a política precisa se adaptar e se tornar mais acessível e inclusiva. Além disso, a questão da comunicação é central para o futuro político. A forma como as pessoas consomem informação e se relacionam com os políticos mudou. As redes sociais se tornaram plataformas fundamentais para a construção de narrativas e para a mobilização social. Os partidos que conseguirem se conectar de maneira eficaz com a população, utilizando essas ferramentas para promover diálogos autênticos e transparentes, terão mais chances de reconstruir a confiança pública. Outro ponto a ser considerado é a necessidade de um debate mais amplo sobre ética e responsabilidade na política. A acusação de Glaze e a resposta contundente de Jojo revelam a urgência de se discutir os limites e as responsabilidades de figuras públicas, tanto no entretenimento quanto na política. É essencial que haja um entendimento claro sobre o que significa ser um representante da sociedade e como as ações e declarações podem impactar a vida das pessoas. A busca por uma política mais justa e representativa também deve incluir a diversidade de vozes e experiências. O episódio entre Glaze e Jojo ressalta a importância de se ouvir diferentes perspectivas e de garantir que as mulheres, as minorias e outros grupos, historicamente marginalizados, tenham espaço para se expressar e participar ativamente do debate político. A inclusão de uma gama mais ampla de experiências pode enriquecer o processo democrático e atender melhor às necessidades da população. Por fim, o desenrolar dessa situação pode ser um indicativo de como os partidos políticos precisam se reinventar para enfrentar os desafios do século XXI. A interação entre a política e a cultura pop, representada por figuras como Jojo Todinho, mostra a necessidade de uma abordagem mais dinâmica e interativa na política. A capacidade de se adaptar às mudanças sociais e tecnológicas será crucial para a sobrevivência e relevância dos partidos no futuro. Em suma, a controvérsia entre Glaze Hoffmann e Jojo Todinho não é apenas um episódio isolado, mas um reflexo de um contexto político mais amplo que exige reflexão e ação. Ao abordar questões de representatividade, ética, comunicação e diversidade,
o Brasil pode avançar em direção a um sistema político mais robusto e conectado às necessidades da população. A forma como esses temas serão tratados nas próximas semanas e meses poderá moldar o futuro da política no país e influenciar a maneira como os cidadãos se relacionam com seus representantes e com o sistema democrático como um todo.